envolvidos do sentimento de amor e entre amigos queridos, encarnados e desencarnados. Nós vamos iniciar a nossa reunião no NEP deste domingo, agradecendo ao nosso Criador pela oportunidade de estarmos aqui nessa encarnação, nessa oportunidade ímpar, em que temos a graça de ter a doutrina espírita para seguir os conhecimentos e a luz que ela nos proporciona. Possamos aproveitar esses momentos para que a nossa alma possa vislumbrar novos horizontes, crescendo um pouquinho mais nessa encarnação. Agradecendo aos amigos que estão aqui presentes também, que destinaram o seu tempo, o seu conforto, para a gente estar junto. E que esse pensamento, que esse sentimento de amor também possa se emanar até outras pessoas que precisam, em forma de alento para os seus corações. E que seja uma reunião de muita luz, de muito amor. Está iniciado o NEP deste domingo, assim seja. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Nossa, conexão. Vocês estão ouvindo bem? Sim, Ana. Tá bem, sim. Oi, Jô. Bom dia. Oi, Meire. Boa tarde a todos. Boa tarde. Olha quem tá aí, Boa tarde. minha Boa querida. tarde, Jô. Oi, Jô. Boa tarde, Hernani. Boa tarde, Jô. Tudo bom? Oi, pessoal. Tudo bem? Ramon, Iris, Tudo bem, Gleide, tudo jóia. Ana Luísa, chegou a falar alguma coisa? Antônio. Eu perdi a conexão, tive que sair e entrar outra vez. Ah, legal. Nós fizemos uma prece, agora nós vamos começar. Pessoal, nós já estamos estudando há duas reuniões o capítulo 13, dos versículos 13 a 52 do livro Atos dos Apóstolos. Esses versículos, ele fala da segunda viagem de Paulo. Primeiramente, Paulo viajou para Chipre, juntamente com Barnabé e com João Marcos, o jovem. Lá em Barnabé, eles estiveram na presença do Sérgio Paulo, e, de uma certa forma, foi bem acolhido por ele, né? Mas teve um contratempo lá com Bar Jesus e com outros judeus, mas, de forma geral, ele foi bem acolhido, porque ele foi aceito por esse procônsul que foi o Sérgio Paulo. Depois eles voltaram, né, para o continente, porque Chipre fica numa ilha, para a segunda viagem, que foi para Psídia, Antioquia da Psídia, que não é a mesma Antioquia onde tem a igreja de Antioquia, que é aquela em que o cristianismo é muito forte, né, que na verdade, Jerusalém estava um pouco, assim, vamos falar, os apóstolos estavam tendendo muito para o judaísmo, por aqueles ritualismos que ainda era muito presente nos judeus, e na igreja de Antioquia, a presença do cristianismo, como ele realmente deve ser, estava mais presente. Então, a igreja ficou mais forte em Antioquia, e é nesse momento que ocorrem alguns fenômenos de voz direta, em que Paulo e Barnabé são convocados mais explicitamente assim para iniciarem a divulgação da Boa Nova, tanto entre os judeus como para todo mundo, né? Principalmente os gentios. Então, eles fazem essa primeira viagem a Chipre e de lá eles vão para Antioquia da Psídia. A gente já estudou que nessa viagem o João Marcos não suporta muito, não, porque ele já vê que a barra vai ser pesada. E como jovem que era, nesse primeiro momento, ele deixa o Paulo e o Barnabé. Os dois, então, vão para essa cidade. Chegando lá, eles são recebidos, né, por alguns judeus que, de antemão, aceitam a palavra, né, deles. Mas Paulo precisa ter muito cuidado nas pregações dele. E ele começa resgatando todo o Antigo Testamento, toda a trajetória dos profetas, né? Para depois introduzir
a boa nova de Jesus, ele tem todo esse cuidado. Então, nós estudamos até esse momento em que Paulo resgata essas lições das profecias, para, a partir de então, começar a falar do Messias que veio, né? Então, nós vamos, Marlene, vou pedir para você começar. Então, a partir do 27. Lê só a partir do 27 em diante, que eu já fiz uma introdução. Tá bom. Então, 13 e 27. Pois os habitantes de Jerusalém e as suas autoridades, desconhecendo isto e as vozes dos profetas que são lidos todos os sábados, julgando, cumpriram as profecias. Embora não encontrando nenhum motivo de condenação à morte, pediram a Pilatos para o eliminarem. Assim que se consumaram todas as coisas escritas a respeito dele, descendo do madeiro, o colocaram no sepulcro. Deus, porém, o ergueu dentre os mortos. Ele se tornou visível durante muitos dias aos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são testemunhas dele perante o povo. E nós os evangelizamos a promessa feita aos tais. Porque esta promessa Deus cumpriu plenamente para nós, os filhos, erguendo Jesus, como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Porque o levantou dos mortos, jamais devendo retornar para a dissolução. Assim disse: eu vos direi as coisas santas e fiéis de Davi. Por isso também dizem outro salmo: não concederás a teu justo ver a dissolução. Pois bem, tendo Davi servido ao desígnio de Deus em sua própria geração, adormeceu e foi acrescentado a seus pais, e viu a dissolução. Aquele, porém, a quem Deus ergueu, não viu a dissolução. Portanto, tomai vós conhecimento que por meio dele vos foi anunciado o perdão dos pecados e de todas as coisas que não pudestes ser justificados na lei de Moisés. Nele, todo aquele que crê é justificado. Vede, portanto, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ó desprezadores, vede, maravilhai-vos e desfigurai-vos, porque estou realizando uma obra, né? Está escrito uma obra em vossos dias, obra que não crereis se alguém vos descrever. Ao saírem eles, rogaram-lhes fossem faladas essas palavras no sábado seguinte. Dissolvida a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos adoradores prosélitos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiram a permanecerem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade estava reunida para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, porém, vendo as turbas, se encheram de inveja e contestavam as coisas faladas por Paulo, blasfemando. Paulo e Barnabé, falando abertamente, disseram: era necessário falar a palavra de Deus, primeiramente a vós, visto que a repelis, e a vós mesmos não julgais dignos da vida eterna. Eis que nos voltamos para as nações, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te estabeleci para seres luz das nações e salvação até os confins da terra. Ouvindo isto, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor. E creram tantos quanto estavam nomeados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se difundia por toda a região. Os judeus incitaram as mulheres adoradoras proeminentes e os principais da cidade e levantaram a perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do território deles. Eles, sacudindo o pó dos pés sobre eles, foram para Icônio. Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa perícope é um pouquinho grande,
Então, pedi para Marlene ler a partir do 27. Mas vamos, então, pela ordem. E no início aqui, está falando sobre as profecias, né, que foram cumpridas. E as profecias sobre a vinda do Messias. Dos profetas que mais previram, né, a vinda do Salvador, foi Isaías. Isaías, ele tem um comentário interessante que ele fala da questão da gravidez de Maria, né, quando ele fala assim, ó, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará uma luz a um filho e o chamará de Emanuel. E depois ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E eu vou pegar um gancho antes de passar para vocês, em Mateus, tem uma passagem interessante, que Jesus pergunta assim para os discípulos. Diz-lhes, desculpa, o povo, desculpa, disse-lhes ele, vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que ele faz para os apóstolos, né? Está em Mateus, capítulo 16, versículo 15. E o Paulo, quando está lá na Antioquia da Psídia, ele começa a falar sobre Jesus, trazendo a boa nova. E essa mesma pergunta que o próprio Cristo perguntou aos apóstolos, eu queria que vocês comentassem, né? Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Depois de 2000 anos que Jesus esteve fisicamente entre nós, né, porque ele está espiritualmente, o que nós sabemos de Jesus? Eu queria ver com vocês, cada um. Será que Paulo nos convenceria, né? Se estivéssemos lá na Antioquia de Psídia? O que vocês pensam sobre isso? Fiquem à vontade para cada um falar aí. A resposta é grande, né, gente? Por isso vocês estão tudo quietinhos. Vou puxar a prosa, então. Se me perguntasse, né, é assim, é claro que é aquilo que a gente estuda e sabe, mas é também o que eu sinto, né? É aquele irmão mais velho, vamos dizer, né? Bem mais velho do que nós, e que nos dá segurança, nos dá certeza, é o porto seguro, de que realmente nós, se nós seguirmos os seus ensinamentos, caminharemos, né, rumo à nossa perfeição. E assim está bem pertinho, né, de nós. É isso que eu acho, na minha opinião, que eu acho mais interessante, porque o entendimento de Deus, outro dia ainda falava com uma amiga, ela ia dar aula de evangelização, falei, não queira trabalhar no nível da intelectualidade de Deus, ainda mais com adolescente. A gente precisa trabalhar com sentimento, porque senão fica difícil. Né? E Jesus, ele está bem pertinho, assim, é mais, vamos dizer, palpável, né? É o que eu penso, minha contribuição. Só pegando um gancho da Marlene aí, nós sabemos que Deus, o Criador de tudo, é o ser absoluto. E nós somos os seres relativos. E Jesus, por mais que seja filho como nós, ele entende o absoluto muito mais que nós. Porque nós somos uma gotinha d'água. E Jesus bem mais, porque ele está junto com o absoluto. Então, essa tarefa, né, essa pergunta que eu fiz, né, quem é Jesus? Realmente a Marlene foi muito, muito, muito sábia, porque a gente tem que falar do sentimento, porque da intelectualidade, né, vai ficar muito, muito vago. Então, o que vocês falam do sentimento? O que é o mestre para vocês? Cuidado com isso. Tá.
Pode falar, Anne. Pelo que a gente estuda lá em Joana de Ângeles, ele é o Cristo, um dos Cristos. E como Cristo, ele está dentro de nós. Nós temos um Cristo interno, que é justamente essa perfectibilidade relativa que você e a Marlene disseram, que nós temos que alcançar um dia. E aí, nós poderemos dizer como Jesus, eu e o Pai somos um só, porque os Cristos são os Espíritos puros, ministros de Deus, que expressam o pensamento divino para nós. Eu entendo assim. Então, nós sentimos, é uma questão de sentimento, porque está dentro de nós. É a nossa essência divina. Não sei se é por aí, mas é a minha colaboração. E diz que foi em Antioquia de Pisídia que a palavra cristão foi pronunciada pela primeira vez. Interessante isso, né? Legal, viu, Anne? Porque você tocou num assunto aí, né? Já partiu de Jesus para o Cristo, né? Ampliou mais a visão. Mas essa da palavra cristão é lá na outra Antioquia, né? O da Síria, É onde tinha igreja, viu, Anne? Que era. É na outra Antioquia? Essa Antioquia aqui é outra, porque na verdade, tinham mais de duas, tá? Antioquias na época lá. Se não me Sim. engano, eram 4 até na Palestina. E aquela Antioquia era da Síria, era mais embaixo. E tem essa que vocês estão falando é a da Turquia. Essa é da Psídia, né? Fala mesmo. Por isso que dá essa diferença. Sim. Eu acho que é onde é a Turquia, justamente. Mas aí, a Anne fez um comentário interessante, que ela já levou, assim, Jesus como Cristo cósmico. Um dos Cristos, né? Muito interessante. E esse Cristo, ele já era perfeito quando a Terra foi criada, ou ele foi evoluindo com a gente? O que vocês acham? Aí eu penso que se ele é o governador do planeta, ele já está a bilhões, trilhões de anos-luz à frente de nós. Eu concordo com a Ana, porque tem aquela fala de Jesus que ele fica falando se ele era maior do que o pai Abraão. Aí ele fala, antes que Abraão fosse, eu já era. Né? Então, o Emmanuel fala que nós não temos condições de mensurar a grandiosidade de Jesus Cristo. Pela nossa evolução, nós ainda não conseguimos entender, né? O que é a evolução do Cristo. É verdade, é muita coisa para nossa cabecinha que ainda está em evolução, né? Uma evolução bem atrás ainda. Legal. E aí, o que a gente pode colaborar isso? Porque essa visão que a Meire, que a Anne disse aí, lá no Evangelho de João, ele já faz uma citação, né? No início, ele fala assim, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus deu toda a matéria-prima, né? Mas nós, como co-criadores do Pai, tivemos um irmão aí, um grande irmão, né? Temos, que estava com Deus lá, como arquiteto, né? Fazendo toda a criação da Terra, do nosso planeta. Então, o nosso mestre, ele já era muito antes da Terra ser formada. Nós nem imaginamos como seriam os orbes, né, que Jesus evoluiu. Não temos nem noção, é muita coisa para a gente imaginar na nossa atual evolução. Isso ainda nos compete, por hora, né? Por hora.
Então, esse verbo aí realmente era uma referência ao Cristo, né? De que ele existia desde o início. Eles falam que o Logos, né? Os filósofos falam que o Logos estava lá junto com Deus, né? Ele enfatiza essa natureza divina de Jesus. Então, por isso que muitas vezes as outras religiões confundem, né? Jesus com Deus. Jesus com Deus, porque a evolução é tanta que ele se confunde. Porque o próprio André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos que os co-criadores em plano maior é uma comunhão indescritível com o Pai. Então, não tem como descrever, né? A comunhão de pensamentos que existe entre eles e Deus. Justamente, ele faz totalmente a vontade, né, do Criador. Eu até fiz um comentário desse na palestra de quinta, sobre essa questão, né, de filhos e servos, que é uma mensagem do Emmanuel. Quando a gente faz a vontade do Pai, igual o Cristo faz, nós somos realmente os filhos. Porque até então, nós fazemos a vontade de vez em quando, mas a gente faz mais a nós, por obrigação. Então, nós somos servos ainda. A gente serve de vez em quando ali um pouquinho. Mas depois a gente volta para o nosso conforto, né? Agora o Cristo não. O Cristo vivia em total, a Meire falou lá, em total comunhão com o Pai. Então, ele é filho. Aí, o que fala lá na sétima bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Quando nós estivermos fazendo a vontade do Pai, né, agindo no bem completamente, nós seremos chamados filhos de Deus. Então, assim, pelo que a gente sabe, né, foi somente um que foi chamado filho de Deus mesmo. Não sei se teve outros aí, Buda, algum outro, mas eu acho que eles ainda são prepostos. Eu acho que é nosso planeta é Jesus. São prepostos. Cada um tem o seu papel. Seu papel. E aí, Iris, Ramon, Jô, Gleide? Então, você fez uma pergunta aí, Hernani, que me gerou uma dúvida. Você falou se quando a Terra foi criada, Cristo já estava evoluído, se eu entendi isso aí, né? Isso. Mas quanto tempo depois que a Terra foi criada que Cristo veio? Por que dessa dúvida? Que pode ser que depois da criação da Terra ele veio evoluindo até chegar ao ponto de vir, né? É isso que veio essa dúvida. Legal você questionar isso, porque a doutrina espírita nos fala que apesar de chegarmos não necessitarmos mais de reencarnar, a evolução nunca cessa. E se naquele tempo ele já era o Verbo, o co-criador do planeta, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele tinha evoluído ainda mais. Mas a evolução nesse patamar é uma coisa tão grande, tão sutil, que nós não fazemos nem noção, pelo menos eu não faço. Não sei se deu para entender isso, se é isso que você questionou mesmo. Acho que ele quer saber. Eu penso, ele está perguntando assim, se quando o planeta Terra já estava sendo construído, vamos dizer, construído entre aspas, né? Jesus já era um espírito. Eu penso que ele já trabalhava nessa construção aí. Ele já estava no patamar. Mas concordo com ele também, está sempre em evolução, né? Mas eu acho que era mais ou menos assim, ó, a Terra é por sua conta, querido. Essa daí. A Anne parece que quer falar, depois fica à vontade. Está fechado o áudio. O microfone está fechado, Anne, abre, por favor. Eu concordo com a Marlene, como co-criadores de Deus, que traduzem o pensamento divino, manifestam o pensamento divino, ele já participou da criação do planeta Terra. Certo? E na minha opinião, essa evolução de Cristo é o máximo. Chegou aí, é espírito puro, que manifesta o pensamento divino, não tem mais que isso.
Chegou aí, é espírito puro. Isso está no livro dos médiuns, isso está no livro dos espíritos. Não sou eu que digo, mas sou dessa mesma opinião aí, que está no livro. E aquela primeira pergunta que você iniciou, e vós, quem dizes que sou? Ele responde, eu sou o Cristo, Filho de Deus. Olha só, né? Ele responde que é o Cristo. Sim. Quem responde é o Pedro, né? É o Pedro que responde, né? Tu és o Cristo, né? Exatamente. Ele Aí pergunta É. e o Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso. Isso mesmo. Iris, é isso? Acho que o Ramon tá... Abre o microfone, Ramon. Ramon tá doidinho, pai. Esses dias eu estava pensando assim, né? Eu também sempre me baseei no tempo para tentar entender qual que era o patamar de Jesus, né? Porque a gente nem tem condição de entender, mas para ver se eu fazia uma ideia, né? Tentar uma elucubração, pelo menos, né? Alguma coisa que me desse um ponto de comparação. Mas a gente sabe que o tempo, no plano espiritual, é bem diferente do nosso. E o tempo aqui da Terra ele é um tempo pedagógico, então nem dá para fazer isso. Se eu cair a ficha, eu falei assim, é melhor desistir, porque não tem jeito. Você fala assim, bilhões de anos ele já era Cristo. Que é bilhões de anos, né? Eu estava pensando, por exemplo, nos ciclos. Porque a cada tantos mil anos se modificam, né? A posição da Terra, até as estações, falando em tempos mais curtos aqui, que a gente tem condições de aprender. E aí eu estava pensando, falei, nossa, mãe de Deus, tem o ciclo do sistema, tem o ciclo da galáxia, e a gente mede o tempo, esses 20 anos que a gente está falando, é só o tempo do Sol e da proporção da nossa Terra em relação a esse Sol. Mas, sei lá, meu, e aquilo que parece, tipo assim, se eu viver 100 anos, eu estava refletindo sobre minha vida, né? Se eu viver 100 anos, parece muito. Mas para o Cristo que está cuidando da evolução do planeta, não é nada de tempo, né? Porque ele deve estar planejando já, sei lá, quantos mil anos para frente. E aí deu isso na cabeça, falei assim, é melhor deixar para lá essas coisas. Ramon, disse que uma vez o Chico estava questionando o Emmanuel, que ele queria ter uma visão melhor de como era o universo. Aí, um belo dia, o Emmanuel pega o Chico e começa a sair da atmosfera, e vai distanciando, e vai vendo o planeta, e vai vendo o sistema solar, e vai vendo a galáxia. Chega uma hora que o Chico fala, para. Vou voltar que eu quero tomar um café. Pois é. Não é? Então, imagina só, o Chico já era um ser bem evoluído, né? Agora, nós querer compreender isso aí, chega um momento que a nossa cabecinha começa a entrar em parafuso, né? Porque essa questão do tempo que o Ramon é legal, interessante. Legal que a Ana falou, porque pensar numa evolução pós-pureza, o que nós podemos imaginar disso? Não podemos imaginar nada, né? Não tem condição de imaginar nada. A gente pode fazer um conceito filosófico, uma elucubração filosófica, né? Se Deus é infinitamente puro, soberano e tudo, e a gente é perfectível, então, naturalmente, esse caminho continua, filosoficamente falando. Agora, e aí? Né? O que nós vamos falar disso? A gente sabe da entrevista lá que o Chico deu, é só aí que nós temos essa informação, então fica difícil. Lembrando que a doutrina sempre diz para a gente considerar quando a informação vier de forma universal, né?
espontânea de diferentes fontes, mas lá trouxe na entrevista que existiria um Cristo que cuida da nossa galáxia, né, que existiria um Cristo que cuida do nosso sistema. Então, se existe esse nível de responsabilidade diferente, é sinal de que existe um amadurecimento para você assumir responsabilidades diferentes. Agora, como que se dá isso? Pelo amor de Deus, né? Às vezes eu fico fazendo outra ponte, assim, se para a gente chegar à pureza espiritual, nós vamos ter que dominar todas as artes, todas as ciências, toda a moralidade, tudo de tudo, a gente vai ter que ser gênio em tudo. Puxa vida. Se a gente não vai ter que ser gênio, puro. É aí que é incessante, né, Ramon? Então, aí, beleza. Tá bom, nós vamos ter que ser gênio em todas essas possíveis áreas de evolução humana, espiritual. Não dá para a gente querer se preocupar com o que o Cristo está aprendendo, não. Deixa ele lá. Deixa ele lá que tá tudo certo. Nós temos que se preocupar com o que nós estamos aprendendo. Ramon, pegar uma orelha e pôr no lugar, colar aquela orelha. Já pensou? Se vocês me permitirem, eu posso ler aqui a Gênese Planetária do A Caminho da Luz, o que é que Emmanuel, através de Chico, fala sobre isso. Vamos lá, pode ser. A Gênese Planetária. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço, nas balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródomos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Acho que não precisa falar mais nada, né? Muito bom, muito bom. Resumiu tudo que a gente estava falando, né? Eu acho interessante porque o Emmanuel começa assim, rezam as tradições do mundo espiritual, quer dizer, dizem no mundo espiritual. Ele também, tá vendo. Ele sabe até ali. Né? Até aí. É isso, né? Isso que eu pensei. Ele está falando que está restrito ao nosso orbe. E é o que a gente, assim, pensa que dá conta de entender. Eu, de minha parte, Marlene, nem disso eu dou conta. Toda papinha, sabe, Nenê, quando só está comendo papinha? Muito bom. Mas ficou claro, né, que são os Cristos. E Jesus, aí sim. Jesus, na época que se desprendeu da nebulosa, para virar aquela bola de fogo, Jesus já estava presente. Isso fica claro. Isso aí sim. Eles falam que Jesus... Por isso que eles falam que Jesus é o arquiteto divino, né? O arquiteto de Deus. É por isso que fala aqui em João do verbo, né? E o verbo estava com Deus na criação, porque é o arquiteto. Então, Deus trouxe e falou, ó, você é o arquiteto aí, pega os seus colaboradores também, aí vamos ver, cada um vai trabalhar na paisagem, né? E foi. Cada um com a sua função. Com a sua função. E nós temos a nossa função também.
Então, por que ele disse, né, que ele vai ficar conosco até a última ovelha, né? Ser salvo. Porque nós também fazemos parte dessa colaboração, mas num plano menor. Isso vai crescendo conforme nós vamos crescendo, as funções vão ser delegadas. É a mesma coisa que você faz com o filho seu, conforme ele vai pegando mais, crescendo mais, né, tendo mais conhecimento, você vai dando mais funções para ele. É assim que o pai faz com a gente. Então, ele cria, mas ele também faz a sua criação ativa a todo momento. Isso que é importante. A criação não fica inativa. Por isso que fala que tudo é movimento. Tudo que existe no universo está em movimento. Então, não é, Gleide? Estou mergulhando aí nas falas de vocês. Está ótimo. Nossa, vai entendendo, né, a grandiosidade de Jesus, né? A grandiosidade. A gente vai tendo uma noção, porque mas a grande orientação da evangelização, eu cheguei ontem de Sacramento, a grande orientação é que a gente agora, nós temos que fazer um desenvolvimento maior do sentimento, porque a parte intelectual, nós não vamos... já está desenvolvido, né? A tecnologia, a ciência, já chegou de ponto da matéria, do materialismo, no máximo. Agora, falta equilibrar isso aí. Nós estamos na época de equilibrar. E, para equilibrar, desenvolver mais essa parte do sentir. Então, eles ficam corrigindo a gente lá em Sacramento, tá? Falou assim, ó, você está usando muito, você usa só o raciocínio, só a parte intelectual, cuidado, não sei o quê. Porque essa parte intelectual, essa parte de cultura, essa parte de conteúdo, ela, claro, desenvolve, nós precisamos disso também. Mas como está desequilibrado, o mundo de regeneração vai precisar de pessoas mais equilibradas nos dois lados. E aquilo que o Kardec fala, né? Desenvolver a asa da sabedoria e a asa do amor. E nós estamos desequilibrados. A fase agora é de equilibrar essas duas asas, né? Então, por isso que a evangelização, hoje nós também tivemos curso com as meninas lá, de Belo Horizonte, elas tocaram na mesma tecla. Elas estão falando que evangelização não é conteúdo, não é como se fosse a escola, não está competindo com a escola, com essa aprendizagem de conteúdo, não é. É o desenvolvimento, né, do sentir, o espírito mesmo, produzindo a sua mudança, a sua reforma íntima, a mudança moral, a transformação moral, que é um trabalho interno. E quanto mais nós fizermos esse trabalho interno, é para alcançar a perfectibilidade que está precisando. Porque o mundo de regeneração, né, que até foi falado também, fizeram livros até também do mundo de regeneração, vai pedir pessoas equilibradas. Então, não adianta esse orgulho, essa vaidade, essa competição de intelectualidade, que eu sei, não está mais em discussão agora, por exemplo, de conceitos, de brigar ou querer fazer agora, a minha ideia é mais certa, é mais errada. Não é isso, é mais agora equilibrar isso, pôr em prática. É o que hoje eu conversei com a moça lá, né? Ela falou, sabe o que é? Não está tendo prática, nós não estamos sabendo ainda praticar o evangelho no dia a dia, na prática, na tolerância, no amor, na solidariedade, nós não estamos fazendo isso. Por isso que tanto suicídio, tanto desequilíbrio, tantas separações, tanto problema de relacionamento, por isso que nós estamos desequilibrados. Então, eu acho que a fase agora é nós
nos preocuparmos mesmo em que captar o outro dentro desse sentido, dentro do sentimento, que está sendo mais valorizado agora para o nosso desenvolvimento. É isso mesmo, né? Na pandemia, nós passamos por um período tão turbulento e nós crescemos tanto em tecnologia. Pensa bem, hoje nós estamos aqui falando, né? Coisa que a gente não fazia. Então, quem não pode vir presencialmente hoje está lá à distância e tantos outros crescimentos. Mas se você for pegar na questão moral, nosso salto foi muito pequenininho. Sentimento. As pessoas voltaram a fazer tudo que faziam. Que esperava-se, né? Que pós-pandemia nós estaríamos melhores. Não, isso não foi verdade, infelizmente. Porque nós somos tão solidários na pandemia, não fomos? Nós brasileiros, principalmente. Todo mundo se mobilizando para ajudar. E parece que isso deu uma esfriada, assim. Então, a Gleide foi muito feliz em trazer isso para nós. Nós estamos precisando, é isso mesmo. É verdade. Focar no nosso sentimento, nas nossas crianças e nós adultos também, que somos crianças da alma, né? Às vezes estamos aí com uma idade legal, mas e a alma? Né? Jô, queria ouvir sua palavra também, minha amiga. Hernando, eu vou dar só um exemplo de sentimento. Eu achei interessante que eles falaram em Sacramento. Eles falaram assim, se uma pessoa está ansiosa, você tem uma percepção da pessoa estar ansiosa, nervosa, ou preocupada, ou triste, qualquer coisa assim. Falou assim, como que a gente vai fazer com que essa pessoa, ela mude? É consentir. Ele falou, está ansioso, você chega perto da pessoa e começa aquele pensamento, aquele sentimento de paz, de harmonia, de calma. Aí você ajuda a outra pessoa muito mais com essa vibração do que palavras, conceitos, raciocínio, razão. Então, vai ser por aí. Você tentar compreender aquela pessoa naquilo que ela tem a necessidade de mudar aquilo. Você só pode ajudar com essa vibração ao contrário, está nervosa, aí você tem que estar extremamente calmo. O que ela quis dizer? Mas foi tão engraçado que eu estava no encontro e aí a minha filha me liga no intervalo, brava, muito nervosa, né? Por quê? Porque não deu certo as caronas para eu vir embora, e o Luiz Carlos pega o carro, vai lá me buscar em Sacramento. E aí, a minha filha estava tão brava, falou assim, mãe, já que você não tinha carona para voltar, você não deveria ter ido, e você tem que ir. Mas ela foi assim, de uma agressividade brava, quase que eu falei, nossa senhora, se acontece um acidente nessa estrada, acontece alguma coisa conosco, eu vou ter uma culpa o resto da vida. Aí, mas eu falei assim, está na hora de pôr em prática aquilo que eles estão ensinando. Aí, por telefone, eu comecei a fazer esse treino, né? E falei assim, não, Glenda, aconteceu que quem ia me levar de volta, que é a Cleonice e o Emerson, eles resolveram pousar aqui em Sacramento. E o filho da Zenaide, que vinha buscar, ele tem plantão, ele é médico, teve plantão. Foi uma série de acontecimentos. Calma, nós vamos voltar sim, tranquilo, vamos. Seu pai veio sim, eu sei que à noite, ele guiando, 77 anos, é perigoso, eu sei de tudo isso, fica calmando ela. E aí eu peguei e falei, e aí como é que foi o aniversário do Gibele, que ela foi no aniversário do Gibele, estava gostoso. Eu comecei a fazer o contrário. Eu comecei a acalmá-la de lá, entendeu? Então, ela já foi acalmando. Ah, tá, né? Não, estava bom, não sei o quê. Eu falei, então, agora mesmo estamos aí. E quando eu cheguei em Franca, imediatamente,
Falei, Luiz Carlos, liga para acalmar. Ai, Glena. Aí o Luiz Carlos chegou e pôs lá, chegamos intactos, não aconteceu nada, tá tudo. Tá vendo? Colocou em prática já. Oi, gente, juro por Deus, foi um treino imediato daquilo que eu estava ensinando. Porque se eu ficasse nervosa com ela, eu falava assim, olha aqui, você está querendo me vigiar só porque agora eu tenho 72 anos? É isso que eu ia falar. Eu engrosso. Eles se tornam pais e a gente vai envelhecendo, eles querem sim, eles se preocupam demais com a gente. Demais. Mesmo porque a corda arrebenta para o lado deles. É verdade. Certo? Arrebenta. E tomando, vocês me dão licença, faz tempo que eu estou com a mãozinha aí levantada, tomando a fala do Ramon, Jesus se destacou em todos os ramos do conhecimento e do sentimento. Né? Na literatura, ele foi o maior dos literatos, com as parábolas que ele proferia, o maior dos poetas. Na arquitetura, o maior dos arquitetos. Na engenharia, o melhor dos engenheiros. Na ciência, o melhor dos cientistas. No sentimento, falou de amor, veio trazer a palavra amor para nós. Então, é isso aí, olha. Nós vamos chegar lá um dia. E o que a Gleide disse, Joana de Ângeles trata como a harmonização dos opostos, das polaridades que nós temos, entre aquilo que realmente somos e aquilo que desejamos ser. É isso que nós não sabemos harmonizar. Eu não sei. Eu gostaria de saber. Mas estamos aprendendo. Sem nem o que é que eu sou. Quem eu sou, aliás. O que eu sei? Sei que eu sou um espírito criado por Deus. Mas quem eu sou? Eu nem sei ainda. Quem eu sou direito? Então, é essa dificuldade aí. Daí a necessidade do autoconhecimento, de começar a trabalhar isso nas crianças, para poder dar um passinho à frente, para a gente se conhecer e ir harmonizando essas polaridades. Porque nós temos uma essência divina dentro de nós. Nós temos um Cristo interno. Mas nós temos também um demônio, pelas nossas escolhas, pelas escolhas equivocadas que fazemos devido ao nosso livre-arbítrio. Então, é justamente isso que gera conflito e que nós não sabemos harmonizar. Eu estou longe, muito longe dessa harmonia. Eu não consegui ainda. Mas a esperança eu não perco, que eu vou chegar lá. Nós vamos. Opa, nós estamos aqui para isso, né? Gente, vocês vão dar licença. Vocês dão licença, eu vou ter que sair. Vocês desculpa aí, eu tenho um compromisso para agora. Até semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem, grande abraço. Hein? Vai com Deus. Eu vou mandar para vocês a psicografia. A Alzira ficou mediunizada no início lá da reunião, e aí ela fala uma mensagem sobre isso. Eu achei muito interessante. Vou mandar para o grupo depois. Um do nosso grupo gravou, enquanto ela estava falando, muito lindo, para a gente sabe, um apelo, né, ali para os evangelizadores, na prática mesmo, do dia a dia. Quem foi o espírito? Ele pediu que se esforcem para ter esse equilíbrio. Ele pedia, o espírito pedia. Não importa, ela falou, Eurípides, Barçanu, por causa da casa de Eurípides e tal, mas eu não fico ligando muito quando fala assim, é do espírito tal, ou do Bezerra, ou sei lá que for. Eu não ligo muito para isso. Mas a mensagem, sim, muito interessante, é isso, de equilíbrio, é mais na prática, para a gente ficar mais atento na percepção da dor do outro, do conflito do outro, e acalmar com esse sentimento, não é com
E por isso que agora não é uma época mais, talvez, de muita intelectualidade, por isso que eu falava assim, aqui a escola é do espírito, nós não estamos competindo com as escolas, com as universidades do mundo. As universidades do mundo e a matéria já fizeram, estão fazendo, fizeram o seu papel. Agora, o nosso não é esse o papel. Então, eu vou mandar para vocês a mensagem depois. Isso. Manda lá, por favor, Cleiton. Vou mandar a mensagem para vocês. Jô, queria abrir um pouquinho para você falar. Ai, gente, o estudo está maravilhoso. Tenho muito a agradecer a vocês. O que cada um falou, nossa, me ajudou muito, 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 muito importante. Ficaria até complicado, mas cada um realmente, nossa. A Marleninha falou no sentido assim da gente realmente assim que a gente ainda está pequeno, né? Então eu fiquei imaginando, falei assim, nossa, para formar a Terra, as equações que resolveram, né? Aí eu pensei, falei assim, nossa, o que Einstein resolveu para fazer, né? A teoria da relatividade, nossa, tem muita equação de segundo grau, Marlene, que eu nem consigo. Então, assim, né? Tanta coisa. De verdade. Né? O Ramon falou aquela hora, né, da eternidade, da contínua evolução, né, que a gente nem consegue imaginar, né, esse negócio da evolução lá dos co-criadores em plano maior, né, dos Cristos. Aí, isso aí foi me ajudando, aí eu pensei, falei assim, nossa, e a gente preocupa tanto com nossos problemas aqui, aí isso me ajudou a pensar assim, nossa, quando eu estiver ansiosa, eu vou lembrar disso, né? Que nós somos tão, assim, um nadinha, né, que a gente faz, assim, uma tempestade com as coisas, né? Então, assim, foi tanta coisa, o que a Gleide falou, né? Então, assim, isso aí me ajudou. Desculpa se eu estiver falando muito, você fala assim, Jô, peraí, tá, Hernani? Ô, Ramon, tá? Você tem só mais 20 minutos. Então, assim, o que a Gleide falou, né? Por exemplo, assim, eu tenho percebido que a gente, esse negócio da intelectualidade, que a Ana também falou nisso, né? Bom, a Gleide falou, né? Várias pessoas. Mas, assim, às vezes, assim, a gente percebe nos amigos, nos conhecidos, nos familiares, esse negócio de ansiedade, os problemas, né? O que a Gleide citou, o negócio da viagem, tudo. Então, o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu tenho assim, eu penso assim, nossa, eu tenho um material aqui, ou eu vi o tal material, eu busco, né? Tal episódio do Gênesis com Haroldo, ou um podcast, ou uma coisa de um psicólogo. A gente tem mania de mandar material. Às vezes, que eu noto assim, a gente às vezes fica até como chato, porque assim, a pessoa às vezes ela está tão ansiosa que ela não acessa aquilo lá, ela começa a evitar a gente, pensa que a gente vai perguntar a respeito, e não é isso, né? Então, às vezes, esse negócio, o que precisa, o que veio aqui para mim, assim, ó, ajuda no sentido fraternal, o amparo, o acolhimento, no sentido que a Gleide falou lá da mensagem, a gente tentar, às vezes, sentir mais a dor do outro. Então, eu tenho sentido, por exemplo, dificuldade, já 2 pessoas têm me falado assim, eu perdi minha mãe faz um mês, eu cuidei 4 anos, por 4 anos. Uma outra pessoa falou assim, eu cuidei do meu pai, que estava fazendo hemodiálise, depois minha mãe também ficou doente, eu cuidei por tantos anos, e ela se foi, a pessoa está com dificuldade de tocar a vida, né? Então, assim, de começar um novo ciclo. Então, tem várias coisas, né? Então, assim, agradecer a todo mundo, né? O que a Meire falou, né? Que outro dia eu também assisti num episódio do Haroldo falar esse negócio dos co-criadores em plano menor, em plano maior, que a Ana também veio falar é maravilhoso, eles estão muito à frente no estudo, muito legal isso, né? Então, agradecer a todo mundo, gente, maravilhoso, obrigada mesmo. Obrigado, Jô. Sentimento, amor, né? Acolhimento. Depois você puxa a orelha da Angélica lá, que ela está faltando muito. Então, ela vai fazer um concurso, que é ser professora, acho que do Estado. Então, ela está agora focando nisso. Eu sei, cada um tem seus compromissos. Aí, acho que a gente vai fazer, depois desse aqui, eu faço com ela um estudo, estamos mais no início, né? Fazendo um de Evangelho e Livro dos Espíritos com ela, para ela ir, né?
Obrigada, eu mando um abraço. A gente sente falta dos amigos, né? É verdade, o André hoje acho que ele ia ajudar também, ele ia com os filhos no... Ele não tá aí não, né? Ia com os filhos no negócio do Esquadrilho da Fumaça também, parece. Ele falou ontem. Sim, ele falou isso ontem. Bom, o Ramon agora vai trazer Jesus, mas na perspectiva para nós ali, de quem estava na época dele ali, né, Ramon? A gente tem um texto aí para a gente refletir também. A gente achou na internet, né, Hernani? Então nós não sabemos se isso aqui é certo, não. Eu já vi algum comentário que sim, viu, Ramon? Mas também, igual eu te falei, não é 100%. Mas, de qualquer forma, acho que vale a pena. Procurando reter o que é bom, né? Tem muita coisa linda aqui. Eu mesmo leio, né? Isso. Emmanuel descreveu várias de suas encarnações na Terra, através da psicografia de Chico Xavier, sendo uma delas do tempo da passagem de Jesus. Nesse tempo, Emmanuel foi o senador romano Públio Lentulus, autor de uma célebre carta endereçada ao imperador Tibério, onde faz uma detalhada e comovente descrição de Jesus. Essa carta, encontrada nos arquivos do Duque de Cesadini, na cidade de Roma, foi enviada pelo senador e endereçada ao imperador romano Tibério. Nela, há uma descrição física e moral de Jesus feita pelo senador. A carta de Emmanuel com o tocante descrição de Jesus. Sabendo que desejas conhecer ou narrar, existindo nos nossos tempos, um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas, que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra. É um homem de justa estatura e muito belo no aspecto, e há tanta majestade no rosto, que aqueles que o veem, forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, são distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso nos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol, porém ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo,
como no aviso passado escreveste, dá-me ordens, que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, à tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, legado de Tibério, na Judéia. Aí dizem que esse documento é legítimo, é verdadeiro, sim, inclusive já foi encontrado. Eu vi um vídeo, há uns tempos atrás, de um estudioso, pesquisador das obras de Emmanuel, que foi checar tudo, e já foi encontrada essa carta, tudo certo com ela. Não tem nada de errado, não. É emocionante, né? Também já ouvi isso. E o que chama mais a atenção de vocês nessa descrição? Tudo, né? Ele nem consegue olhar dele, né? A Meire tá igual aquelas crianças quando você busca na escola. E como é que foi o seu dia? Foi bom. Né? Aí você tem que ficar questionando. Mas é muito bonito mesmo. Mas essa parte que fala assim, ó. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Gente, eu já tive na presença do Chico Xavier e a presença dele já era muito, muito boa, muito agradável, aquela aura. Você imagina na presença do Cristo, o governador do planeta, gente. Paulo ficou cego, né, Hernani? Não, Paulo cegou. Gente, e o Paulo ainda viu em espírito ainda, né? Em perispírito, né? Sei lá, não sei nem se é perispírito no caso de Jesus. Mas é muita evolução, a gente provavelmente aconteceria isso mesmo. Você tem, você vai amar de cara. O próprio Publio Lentulus, né? Quando teve a oportunidade de ter com ele lá no livro há 2000 anos, né? Ficou extasiado. Depois ele não fez, mas na hora ele caiu de joelhos, né, na frente de Jesus. Muita autoridade moral também, né? Além de todo esse amor, acho que a gente não sentiria nem fome, nem, né? Realmente. Nenhuma dor também a gente não sentiria, realmente. Deve ser uma presença incomparável, né? Imagina, então, quando ele falava, né? Que emanava ali tudo que era de divino. Quanta grandeza, né? Bom, para a gente encerrar, vou fazer outra reflexãozinha aqui, pedir para a Marlene ler, que é a nossa oradora aqui. Vocês estão ouvindo bem? Eu e a Marlene? A porta divina. Ela vai ler a porta divina, então. A porta divina. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual
um pouco mais alta, converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre as portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que se exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado da aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. Fica à vontade, Anne, para falar. Posso falar? Olha, aqui, eu até fui procurar, porque eu lembrei de uma frase que a Valdete sempre repetia, que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então, onde é que está isso? Olha, as duas figuras, a porta e a chave, foram reunidas e comentadas em significativa mensagem do Espírito Emmanuel, concluindo: Jesus, a porta, Kardec, a chave. Verdade. A beleza da doutrina espírita, né? Que não tem parábolas, né? Ela é aberta. Ela veio tirar o véu para a gente ter uma compreensão mais completa. Mas aqui, quando fala que Jesus é o caminho, né? Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas só pelo cristianismo que conseguiremos chegar à salvação, né? O que é a salvação? No mundo, no reino dos céus, né? Não precisa reencarnar mais. Só o cristianismo não seria muito exagero, né? Mas quando a doutrina espírita traz o Cristo como governador do planeta, todos os outros caminhos afunilam no Cristo. Então, eu acho muito bonito isso, porque ao mesmo tempo que não tem uma exclusividade, né? Então, quando o Leon Denis diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Por quê? Porque ele vai dar toda a religião. E o cristão é assim também, por mais que os orientais lá entendam como Buda, entendam como Hare Krishna, ou qualquer outro segmento religioso, todo aquele que trabalhar no bem está indo pelo caminho do Cristo. Porque ele é o governador, tudo vai passar pela governança, né? O caminho desemboca tudo lá. É isso mesmo? Você pega atalho, você pega atalho. Você vai chegando nesse lugar. Às vezes um caminho mais longo, um caminho mais curto. Eu não queria nem falar atalho, eu queria falar o contrário. Mais longo. Ou às vezes o tipo que você vai de pé, você pode de avião. Né? Qual que é o seu movimento em relação ao Cristo? Às vezes, eu até comentei com o Ramon quinta-feira, né? Parece que às vezes a gente dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás. E tem dia que você fala assim, não, parece que eu caminhei um pouquinho hoje, né? E Santo Agostinho fala isso pra gente. Todo dia faz esse balanço, né? Como é que foi o seu dia hoje? Foi hoje melhor do que ontem? Pode ser amanhã melhor do que hoje?
Então, cabe a nós caminhar um pouquinho mais consciente para caminhar sempre, ou não. Ou, às vezes, a gente pode ir para embala, né? É mesmo. Aí você falando, eu lembrei de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, o título dele é Na Grande Romagem. Então, o Emmanuel faz todo esse questionamento, falando da carta de Paulo aos Hebreus, que a fé tem que ser ativa, né? Como Abraão, né? Deixou tudo que tinha e seguiu, né? Sem saber para onde ir. Então, o Emmanuel fala assim, que para a nossa fé ser ativa, tem que ser assim também. Porque aquele dia que nós não conseguirmos dar 1, 2 passos, nós possamos pelo menos caminhar alguns milímetros, ele fala. Então, quer dizer, o importante é não parar, né? Mesmo aquele dia que tiver mais difícil, pelo menos sair do lugar a gente precisa sair, né? Muito bom. Aqui, acho que não está dando muito para ouvir. Está brincando aqui na cozinha. Tranquilo. Não, o espírito dela participa, né, Miriam? É um barato. Gosta. Anne, acho que a Anne, não, a Ana, né? Porque ela tá como Anne. Ana, se quiser falar alguma coisa, acho que você levantou a mão, não tenho certeza. Não, acho que eu não levantei a mão, não. Não, foi. Acho que foi a Gleide. Foi a Gleide? A Gleide saiu. Eu acho então que ela. Vai ver que foi a hora que ela saiu. Provavelmente foi. Eu também não tinha percebido. Mas, eu só quero dizer que eu fiquei muito feliz só de ver vocês. E nós também, né? Nossa. Me permitiram falar depois de tanto tempo de ausência. Né? Que delícia, Nossa, obrigada. Eu adorei a sua participação. Fala com tanta propriedade. Aprendemos muito com você, Anne. Obrigada por ter Eu passei uns pedaços, viu, gente? Bem difíceis. A Marlene sabe. Eu ainda não estou completamente curada. Eu ainda sinto dor. Ainda sinto dormência nessa parte. E vamos ver até onde vai isso, né? Ainda estou em tratamento, tomando remédios, mas sempre com fé, sem perder a esperança de melhorar, que eu sei muito bem os defeitos que eu tenho, né? Mas com relação ao intelecto e ao sentimento, nós não podemos menosprezar nenhum dos dois, porque Kardec fala que o progresso intelectual vem primeiro, e o progresso moral é baseado nos sentimentos, moralidade é sentimento, né? É o encontro dos dois, vamos dizer assim, do intelecto e do conhecimento. Nós não podemos abandonar nenhum, porque, de repente, nós caímos no extremo de ficar só nas emoções, sentimentos, e esquecer que a evolução intelectual também é contínua. Ela é contínua e nós temos que acompanhar. Né? Então, tem que ir equilibrando os dois. E como a Gleide colocou muito bem, nós já estamos, assim, num processo mais avançado. Somos espíritos imperfeitos ainda, mas nós já estamos numa transição para um mundo de regeneração. Então, é hora de começar. Porque eu tenho a impressão, eu não sei, né? Estou falando, e essa transição está apenas no começo. Ainda vai um longo tempo. Sim, vai. Longo tempo. Capaz que dá para a gente desencarnar e encarnar outra vez. Mas se a gente puder já, desde já, como o Hernani falou, fazendo essa análise que Santo Agostinho fazia todos os dias, e como a Meire falou, 1 milímetrozinho que você caminha, já é um grande passo, né? Eu penso assim. E eu acho que a gente está caminhando para isso. A gente podia agora estar numa mesa, jogando baralho, jogando bilhar. Olha onde nós estamos. É isso mesmo. E assim, o legal parece brincadeira, mas não é brincadeira, não. Quando a gente está junto aqui, a gente está dando um empurrãozinho no outro para andar 1 milímetro. Né? Porque a palavra que cada um fala aqui, ela ressoa no meu coração de alguma forma, e ela faz eu empurrar um pouquinho o movimento. O pensamento é ação. Então, a partir do momento que eu estou pensando no bem, esse milímetro está acontecendo. E
Claro, para cada um de uma forma, né? Então, tem várias formas de caminhar, né? Aqui no nosso mundo físico, a gente caminha passo a passo, mas no mundo espiritualmente, há várias formas. Tanto que o pensamento não tem distância. Então, nós podemos estar onde a gente quer. E aí a Ana foi bem feliz, né? A gente está aqui, se a gente estiver presente aqui mesmo, o aproveitamento é muito grande. Porque nós poderíamos estar em outros momentos, né? Não que a gente não deva viver a nossa vida, né? Cada momento tem. A gente tem que viver de forma consciente, né? Sem os exageros e pensando sempre no crescimento. Isso é importante. Gente, mas aí é isso, né? Quando então Jesus pergunta para Pedro quem eu sou, né? E o Pedro responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso, gente. Esse Deus vivo é o Deus em ação, né? Nós precisamos colocar ele em ação. O Cristo é esse ser cósmico que está, a Anne disse, né, em cada um de nós, porque ele é o nosso irmão mais velho, ele é o co-criador. Ele também está em cada um de nós. Então, quando a gente aciona esse Cristo, nosso crescimento é muito grande, né? Cabe essa lição para nós, na simples pergunta que Jesus fez para os apóstolos. E nós, como discípulos candidatados que somos, precisamos acolher também essa pergunta no nosso coração. E tem uma questão lá de Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, 1009, que ele fala que Cristo, que Jesus, aliás, é o arquétipo homem-deus. Olha só a profundidade disso, gente. É um arquétipo. O que é um arquétipo? É algo primordial, que vem primeiro. Sim. Então, depois, se vocês quiserem, vai lá na questão 1009 e reflita sobre isso. Né? Modelo. Reflita sobre isso. Quem entrou em cena? O Antônio, ó. Eu olhei assim e falei, Entrou, tem que falar, viu, Antônio? O que você ia falar mesmo? É o modelo e guia? O quê? Ele é modelo e guia, então, Antônio? Não entendi. É o modelo e guia, o arquétipo? Ué. É o que a doutrina espírita nos mostra, né? O nosso modelo e guia mesmo. Que a gente possa seguir esse modelo. Pessoal, acho que é isso, então. Vou pedir para o Ramon fazer as considerações finais e a prece aí. Parece que o Ramon... Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estou só escutando. Estou aprendendo. Eu vou ler uma poesia aqui para nós. Legal. Vocês estão vendo aí? Sim. Ela se chama O Príncipe da Paz. Ótimo. Deixa eu mudar de lugar aqui, porque a minha internet está ruim. Deixa eu ver se melhora. Mas estamos ouvindo bem, viu? Tá. Aqui parece que está falhando, mas achei aqui mesmo. Então vamos lá. O Príncipe da Paz, Jesus o Nazareno. Um símbolo se faz nascendo tão pequeno. A luz foi muito grande e a forma não tem tempo. Bondade mais amor brotou dos contratempos. A sua majestade é a força da união que existe entre ele e Deus, nos nós do coração. Subiu há muito tempo, em tempos que não vemos, em orbes de outro reino, enfim, nada sabemos. O mais perfeito irmão de que temos notícia. Sofreu aqui sozinho o mais venal flagício, somente para mostrar que poderemos mais. Seguindo seu exemplo, ele é o melhor caminho, curando e nos curando, e as flores sobre espinhos serão, nosso entender, o príncipe da paz.
Muito bom, lindo. Maravilhoso. É o príncipe da paz, exatamente. Né? Quem traz amor traz a paz junto, né? Eu ponho lá no grupo. Põe lá no grupo. Aí não tem muito comentário para fazer, a gente tem que sentir Jesus. Eu acho que nós já estamos cansados já, muitos anos de muito ritual, muita conceituação, muita filosofia, muito tudo. E a gente precisa agora aprender a sentir que nem ele, né? É hora de agir, né, Ramon? Ação. Isso, e até falo assim, Tonho, a gente tem que ter cuidado porque a gente agir que nem ele, a gente até tem feito de conta bastante. Mas aí ela é fazer algo assim, lá dentro do coração, né? Esse que é o X, é prestar atenção no que nós estamos sentindo, o que está nos movendo, né? E é isso que acho que é uma lição, é sempre muito bonita, muito importante a gente estudar Jesus, né? Mas vamos lá, pode fazer a prece, né? Pode sim. Então, obrigado, Senhor. Sempre que nós estudamos o seu Evangelho, mas especialmente sobre a sua personalidade, nós nos emocionamos, nos sensibilizamos um pouco mais de perceber a grandeza por detrás da simbólica pequenez que o Senhor se apresentou aqui para nós. E nós te agradecemos pelo sacrifício que o Senhor fez para vir aqui, marcar os nossos corações empedernidos, endurecidos de tanto tempo. Obrigado por o Senhor ter fechado esse planeta, escola para nós, cuja obra também demonstra as grandezas de amor que o Senhor nos ensinou. E obrigado, Jesus, por não desistir de nós, por nos dar a mão, por nos socorrer, por nos amenizar as nossas dores tantas vezes que nós suplicamos em oração, porque a dor ainda é uma mestra muito importante em nossas vidas. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, sabe amenizar, sabe nos ajudar, na medida que seja positivo para nós. Pedimos que o Senhor direcione essas energias amorosas de reconforto a todos os irmãos que sofrem mais que nós, Jesus. Quantos estão aí hoje? Sofridos, no frio, na fome, na solidão, no abandono, Senhor. Na busca de sentido na vida, distantes ainda dessas realidades que nos encantam. Descende sobre eles este seu amor que abrange toda a terra. E leva esse pouquinho também que nós estamos vibrando juntos agora. E nos ensina a termos também mais misericórdia do nosso coração, aprendendo a amarmos como os irmãos. A Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias e a nossa semana, que assim seja.
Muito bem. Isso aí, pessoal. Bom